Questão 8. f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 100. Vamos reescrevê-la. f de x é igual a x sobre x ao quadrado mais 100. Bom, vamos ver o que a gente consegue colher dessa função aqui. Inicialmente vamos analisar se ela é par ou se ela é ímpar. Recordando, uma função par é onde f de menos x vai ser igual a f de x. Isso aqui é uma função par. Uma função ímpar, f de menos x vai ser igual a menos f de x. Isso aqui é uma função ímpar. Ok? Então vamos lá. Pegando aqui f de menos x para a gente avaliar. Vai ser menos x sobre menos x ao quadrado mais 100. Ok. Inicialmente assim. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. F de menos x vai ser igual. Esse menos a gente pode passar ele para cá. Vai ficar x. Menos x ao quadrado é x ao quadrado mais 100. Vejam só, comparando essas duas aqui, o f de menos x gerou um f de x negativado. Tá vendo aqui, ó, por causa do sinal negativo. Logo, isso aqui é menos f de x. Se é menos f de x, gerou uma função ímpar. Então, o que a gente já sabe? Ela é uma função ímpar. Pegando aqui um esboçozinho rapidinho, nós não sabemos como que vai ser a configuração dessa função. Mas só de denotar que ela é uma função ímpar, se ela tiver algo assim, nós sabemos que ela vai fazer uma reflexão oposta girando em torno do eixo, ok? Apenas uma reflexão rápida aqui para a gente poder recordar. Então, já que ela é uma função ímpar, a gente pode analisar, se preocupar inicialmente com os valores positivos de x, e a partir daí a gente sabe que o que a gente definir para valor positivo de x, a gente vai lá e só faz a transformação para os valores negativos, espelhando o gráfico em torno do eixo de origem. Bom, essa aqui foi a primeira situação que a gente já descobriu, ela é ímpar. Então, ímpar. É a primeira coisa que nós descobrimos. Outra coisa que a gente vai descobrir, que f de 0 é igual a 0. Ou seja, ela passa pela origem. Então, isso aqui significa para mim que o gráfico passa pela origem. O gráfico passa pela origem. Beleza. O que mais que a gente consegue descobrir a partir disso aqui? Vamos ver. Bom, se a gente for analisar somente os números positivos inicialmente, para depois a gente fazer o espelhamento, para f, por exemplo, f valendo 1000, vamos pensar assim, Não vou fazer a resolução, mas só para a gente poder imaginar. F de 1000 vai ser 1000 dividido por 1000 ao quadrado mais 100. Ou seja, f de 1000 vai ser 1000 dividido por um número muito grande, correto? À medida que x for grande, x for muito acima, progressivamente sendo positivo, o valor para f de x vai ser um número muito pequeno. Ou seja, para quando x for maior do que zero, crescendo assim progressivamente, enquanto ele for maior do que zero, f de x vai tender a zero, ok? Essa é a outra informação, ou seja, ele vai crescendo, à medida que x for crescendo, fazendo aqui novamente um esboçozinho só para a gente poder entender, seria algo em torno assim. À medida que x for admitindo valores, a gente já sabe que ele vai cortar aqui, E vai ser algo aproximadamente assim. Por quê? À medida que x for crescendo, o f de x vai tentando chegar a encostar no eixo x, mas não encosta, não iguala a zero. Beleza? Ok. Essa foi a segunda informação.
Então, o que a gente já pode definir a partir disso? Antes da gente poder fazer o esboço do gráfico. Que o meu valor para f de x, já que f de x nunca vai passar de 1. Ok? F de x sempre vai ser número abaixo de 1. Então, a gente já pode definir uma coisa para f de x nessa situação aqui. Ó. F de x vai ser um número no caso, né, para essa situação aqui, menor do que 1, ok? Só que vai ser maior do que menos 1. Bacana? Entendido até aí? Vejam só, ele vai ser maior do que menos 1 e sempre menor do que 1, o valor de f de x. Beleza? Porque quando a gente admitir valores negativos para essa função aqui também, ela vai obedecer a mesma situação. Lembra que ela é uma função ímpar? Então, o que acontecer com o lado positivo de f de x vai acontecer com o lado negativo. Ok? Aqui ficou ao contrário. Espera aí. Menos 1 menor que f de x, que é menor do que 1. Ok? Aqui está certo. Entendeu como é que é a analogia? Novamente, vou voltar aqui no gráfico. Vejam só. A gente analisando somente a parte positiva. Não sabemos ainda exatamente como é a configuração do gráfico, mas eu sei que ele corta o eixo X, a origem, e à medida que x for crescendo, ele vai tendo valores bem próximos de zero. Nós descobrimos que é uma função ímpar. Uma função ímpar ela faz esse formato aqui, ó. Correto? Então, o que acontecer aqui acontece do lado de cá. Se nós já descobrimos que quanto maior x for, o f de x nunca vai chegar a ser 1, porque sempre vai ser um número menor do que 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, e f de x, que está situado nesse intervalo aqui, sempre vai admitir números menores. Ou seja, daqui f de x vai ser maior do que menos 1. Passou para cá, f de x sempre vai ser menor do que 1. Ok? Então, essa é uma outra definição. E para os valores para x aqui, a gente pode admitir valores que deem para a gente enxergar o gráfico de maneira sucinta. Por exemplo, a gente não tem uma definição, alguma restrição nesse aspecto, né? A gente pode usar o menos 50 e o mais 50, ok? Para poder definir isso aqui. Lembrando, é uma das janelas, né, que a gente pode utilizar. Você pode imaginar outro número aqui no lugar do x e colocar outro número aqui para poder definir a situação para y, os limites para y. Então eu vou ter x mínimo, novamente repito a dizer, é o que eu estou colocando. Vocês podem ter uma definição diferente dessa, ok? E o x máximo igual a 50. Vou admitir um y mínimo de menos 1 e um y máximo de 1. Ok? Vamos lá no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar realmente essa configuração com essa janela que nós estamos estipulando aqui. Vou colocar aqui a nossa função e vou definir a nossa janela aqui. Para x, nós definimos x mínimo menos 50, x máximo de 50, e y mínimo de menos 1 e o y máximo de 1. Então, assim ficou a nossa janela. Ok? Basicamente, estou achando ela bem propícia. A gente pode até, se for necessário, reduzir o valor para x. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente colocasse x e o y, na verdade, 0.1 e 0.1 no máximo. Ficaria até melhor visualmente, né? O 0,1. Porque aí nós temos uma definição dessa maneira aqui. Conseguimos enxergar o gráfico de maneira melhor. Ok?
Então, essa janela ficou a mais propícia para a gente poder estar estipulando o nosso gráfico. Vou retornar aqui. Aqui, vou abrir uma correção. O 1 não ficou um ponto bacana. Sabemos que vai ser menor do que 1. Mas aí a gente pode colocar menos 0,1 e 0,1 como sendo os pontos para y mínimo e y máximo. Visualmente ficou melhor do que a gente ter colocar 1 e menos 1, porque vai ficar dessa forma o gráfico. Ok? Peguei o print aqui. Assim é o nosso gráfico com as nossas limitações nessa janela retangular aqui. Beleza? Então, vamos até o próximo.